frio aí, né? Como a Camila já explicou, Santa Catarina vive a partir de hoje os primeiros dias mais gelados. Mas, como você lembra, não sei se você lembra, no início da semana, algumas cidades tiveram 30 graus, deu até praia. E aí, como é que fica a nossa saúde nessa situação? A gente quer saber quais cuidados tomar nesse sobe e desce de temperaturas, dicas que o Lucas Leal traz a partir de agora. E aí, Lucas, como é que faz? É isso, Marta Gomes. Entra outono, entra frio, entra calor, sai frio. Como é que fica, né, minha gente? Importante manter alguns hábitos, porque todo ano a gente passa por essa situação e mesmo assim, muita gente todo ano tem as mesmas dificuldades, né? Então vale desde já tomar aqueles cuidados básicos e por isso eu vou conversar agora com o pneumologista, o Roger, que vai nos ajudar a se preparar e também garantir um pouquinho mais de saúde nesse período que é um pouco mais conturbado. Roger, bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao USC no Ar. Quais são os desconfortos, talvez as doenças mais comuns nessa época do ano que o pessoal já pode já pode estar sentindo em casa, né? Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Nessa época do ano, as principais alterações que a gente tem são as pessoas que já têm algum problema respiratório, como uma asma, uma bronquite, enfisema, terem descompensação da sua doença. Então, o frio, a chegada do frio, ele torna o aparelho respiratório um pouco mais susceptível, né? Em função disso, essas pessoas podem ter mais problemas, né? Ou seja, quem já tem algum tipo de problema tem que ter um cuidado em dobro, né? Exatamente, claro. Os idosos e as crianças também que têm uma menor chance de uma regulação da temperatura corporal e também são mais susceptíveis a infecções. Nessa época, com a queda da temperatura, nós temos duas situações. As pessoas costumam ficar mais confinadas, né, em ambientes fechados e também há uma menor dispersão dos poluentes. Então, torna o aparelho respiratório mais susceptível, facilitando a entrada aí de vírus, bactérias, enfim. Cuidados mais importantes que as pessoas precisam ter nessa época, quais são eles? Além de manter o corpo aquecido, né, estando bem agasalhado, a gente sempre recomenda, isso é uma coisa importante, os ambientes têm que estar bem ventilados. Então, mesmo num ambiente fechado, a gente estava conversando aqui sobre festinhas de criança, você tende a fechar todo o salão de festa, uma criança que esteja gripada, há mais propensão de aquilo passar para outras pessoas, né? Porque os vírus também eles têm uma maior transmissibilidade durante o período do inverno. Então, se a gente mantiver os ambientes adequadamente ventilados, a gente diminui essa chance, né? Além do que também, boa alimentação, um bom sono, né? Atividade física. Isso sim são situações que você pode melhorar a sua imunidade, né? Não temos evidência nenhuma hoje para o uso de vitaminas, enfim, a não ser pacientes que tenham uma deficiência de vitamina D, por exemplo, e aí sim fazer uma reposição da vitamina D, que é uma situação bem específica, né? Caso dos ambientes fechados, né, que tem que ter circulação de ar. Tem uma dualidade, tem que buscar um equilíbrio, né? Porque ao mesmo tempo que não pode estar muito frio, muito aberto, ainda assim tem que ter uma certa circulação, mas garantir uma temperatura amena ali dentro, né? Não pode estar tão gelado. Claro, quando a gente fala isso, evitar a exposição direta ao frio, porque aquilo que acontece? O frio direto, né, na via respiratória, como a gente está aqui, né, como estava apreciando a chegada do vento, ele diminui o trabalho dos cílios, que são, dentro do nosso pulmão, são mecanismos que a gente tem de proteção. Eles paralisam, além de tornar a via respiratória mais seca, e aí facilita a entrada de vírus e bactérias. Então, a exposição direta ao frio também ela tem esse componente. O senhor recebe no seu consultório nessa época um aumento do número de pacientes que buscam o senhor justamente por conta dessas temperaturas que caem? Sim, com certeza. As doenças respiratórias, por si só, principalmente as infecciosas, são cíclicas, né? Costumam piorar no período do inverno. Então, até por isso que a gente recomenda, assim, esses cuidados nessa época do ano, né? Só para a gente finalizar, qual é a principal orientação que o senhor deixa para quem está nos assistindo e que costuma ter a saúde um pouco mais, passar por um período mais conturbado nesse momento do ano? Sempre aquela situação que a gente fala do evitar esses confinamentos, né, que a gente acaba aumentando isso durante o período do inverno em função do frio, e manter, né, além do sono adequado, uma boa alimentação, manter a atividade física e uma boa hidratação. Mesmo no inverno, nós temos que nos hidratar bastante, porque há uma tendência de o tempo se manter mais seco, né? Essas são as coisas, o que nós podemos fazer para prevenir esses problemas, né? Roger, pneumologista, muito obrigado pelos esclarecimentos ao vivo aqui. Bom dia de trabalho para você. Bom dia, obrigado a todos.
É isso aí, gente. Estava ouvindo o bate-papo entre Camila e Marta Gomes sobre tirar aquele casaco do armário. Já vale, viu, gente? Inclusive, deixar no sol se possível. Agora a gente está sem sol, né? Mas vale dar aquela boa lavada. Acho que eu vou seguir essa dica aí de vocês. Voltamos ao estúdio do SC no ar.